tabernáculo era um projeto celestial. Diga comigo, projeto celestial. Onde o desejo de Deus de habitar entre os homens, porque aqui ó, listen to me everybody, look at me. Por que o tabernáculo foi feito? Porque o projeto inicial de Deus era habitar com o homem no Éden, no jardim. O diabo veio sorrateiramente. Por isso, gente, isso serve para mim, isso serve para todos nós, tá? Não pense você que eu estou aqui dando uma de bam e dizendo que eu sou o sertão, porque eu sei o homem que eu tenho que crucificar todos os dias, viu? Eu sei o miserável homem que eu sou sem Cristo. Então o diabo veio sorrateiramente e conseguiu persuadir a mulher levou o homem e os dois caíram. Mas o plano inicial de Deus era habitar entre o homem perpetuamente e eternamente. Por isso a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Não dê lugar ao diabo. Diga comigo, não dê lugar ao diabo. Diga de novo, não dê lugar ao diabo. Agora fala só você. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Simples assim. E você sabe uma arma poderosa para vencer o diabo? Pastor, tem que jejuar 300 horas no mês. Pastor, tem que orar 24 horas por dia. Não. Vencer o diabo é resistir. Resistir ao diabo e ele fugir. Às vezes o diabo vem, ó, seu ouvido, vai ali, assiste aquele filmezinho. Hoje tem uma palavra que é praticamente a coqueluche do diabo, de Satanás. Exatamente, Brenda. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmão. Resistir ao diabo, fugir da aparência do mal, não dê lugar ao diabo. O tabernáculo era o projeto celestial, onde Deus desejou habitar entre os homens, porque foi interrompido no Éden. No entanto, esse objetivo seria consumado depois da crucificação de Cristo, na plenitude dos tempos. Vamos ler Gálatas capítulo 4, Gálatas, Efésios, vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 4. Por que eu digo que o culto de ensino é o culto que tem que ter mais frequência? Porque aqui a gente debruça na palavra de Deus, nas nuances minuciosas. Numa pregação de domingo, por mais que eu queira pregar, não tem como eu parar e te mostrar isso. Gálatas 4:4 diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu filho, nascido de mulher, nascido sob debaixo da lei. Agora, Gálatas, Efésios capítulo 1. Gálatas, o próximo livro. Gálatas, Efésios 1. Sede, pois... verso 5. Efésios 1. Verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A vontade de Deus é nos abençoar, tanto lá, quanto aqui. Mas as pessoas querem ser abençoadas só aqui, e se envolvem, se perdem, se embaraçam com as coisas deste mundo. Gente, estamos falando do tabernáculo. O tabernáculo de Moisés, no qual Deus manifestou sua glória, o tabernáculo serviu de protótipo, ou seja, uma maquete da igreja hoje. Através da tipologia que esse tabernáculo representa na pessoa de Jesus. Cada elemento que nós vamos ver aponta para o processo da redenção de Cristo.
O tabernáculo com seus adereços, com seus utensílios, com seus cultos. Por que existe culto? Tem gente que vem na igreja e não sabe por que vem, né? Por que tem culto. E uma das artimanhas do diabo, hoje eu vou macetar o bicho aí hoje. Fica em casa, não precisa reunir não. Precisamos congregar. Não existe crente fora da igreja. Ouça isso, a igreja não salva, mas não existe salvação fora da comunhão, do processo, disso aqui, de estarmos juntos, unidos. Porque aqui existe salmos, aqui existe cânticos, aqui existe louvores, aqui existe testemunho, aqui existe contato com as pessoas. Meu irmão, minha irmã, o processo mundano é artificial, ele é separado, ele é isolado. E lá na sua internet, na sua casa, você tem muito mais condição de se perder. Você está assistindo, já dá, de repente, um culto, o telefone toca, ou aparece uma propaganda no seu telefone, ou você sente a vontade de ir no outro site, perdeu o foco. Mas aqui o pastor está falando: gente, presta atenção em mim, criança, não corra, criança, não fale. E tem gente que reclama quando o pastor chama atenção, é porque está acostumado com o que é artificial. A igreja não pode ser artificial, tem que ser contactada, conectada, entrelaçada. Porque tem crente que não cria raiz. Ele fica 1 mês, 1 ano, 2 anos no lugar, daqui a pouco, cadê o irmão? Quem ouviu falar do fulano? Não tem raiz, não cria limo, não cria lugar, não cria alicerce. Você precisa, gente, olha, eu não vou viver eternamente, eu não sei quanto tempo Jesus vai me fazer permanecer nessa terra, mas ouça essa palavra, guarda no seu coração. Você quer crescer, e pastor, eu quero crescer, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser um homem bem sucedido. Quando eu falo de crescimento, eu não estou falando de crescimento financeiro, eu estou falando de crescimento na graça, crescimento na palavra, crescimento que não vai deixar nada te roubar a sua fé. Você vai ser crente aqui, vai ser crente no Brasil, vai ser crente na sua casa, você vai dar testemunho de cristão, gente. A igreja precisa entender isso. Porque se Jesus vier hoje, crente que vive assim não vai subir no arrebatamento. Olhe para o tabernáculo e veja que cada elemento, que cada palavra, que cada vírgula que nós estamos falando, fala de um processo de vida, de mudança. Evangelho tem um sinônimo: mudança de vida. Eu preguei domingo que evangelho é conversão. Hoje eu fui com um irmão fazer um test drive, e o cara que estava do lado do condutor disse: converta à direita, converta à esquerda. Conversão é mudança de direção. Eu falava mal, não falo mais. Eu bebia, eu não bebo mais. Eu fumava, eu não fumo mais. Eu via pornografia, eu não vejo mais. E você sabe o que é mais triste? Que por causa do pecado dos pais, os filhos estão herdando. Porque tem filho hoje, criança, que conhece a pornografia. Você sabe por quê? Porque o pai é viciado. Porque não tem moral dentro de casa, porque não entra um caráter de homem e de mulher de Deus. O negócio é sério. O negócio é sério. Vida com Cristo é santidade e é seriedade. Então vamos lá. Coloca a imagem 2 para nós. O tabernáculo, ele era um templo, é uma maquete, um protótipo de um pequeno templo. E o tabernáculo, ele era portátil. Você se lembra que quando nós estudamos a origem dos descendentes dos judeus, uma das características dele é que eles seriam nômades, homens de famílias errantes, que não teriam um próprio lugar, porque eles estavam no processo. Até isso, olha aqui para mim, até isso aponta para nós hoje, porque esse processo de mudança deles
de lugar para lugar, mesmo dentro do deserto, de lugares para lugares, aponta para mim hoje e para você, dizendo o quê? O que isso quer dizer? Por que eles eram nômades? Por que eles mudavam tanto? Por que eles montavam o acampamento, desmontavam o acampamento, iam de lugar para lugar? Por quê? Porque aponta para mim e para você hoje, dizendo que o nosso destino não é aqui. Nós somos peregrinos. Não quer dizer que você deve mudar de casa para casa, de estado para estado, de igreja para... Não, quer dizer que você deve ficar atento e não apegado. Quando Deus dizia para ele, sai desse lugar e vai... Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma das coisas é que Deus está dizendo, você não deve ficar apegado aonde você está, porque você não é daí. Eu vou fazer coisas grandes através de você e vou te levar para um lugar onde eu tenho prometido. O tabernáculo era o templo portátil. E aqui eu quero enfatizar que o tabernáculo era uma sombra, ou seja, arremetia, aponta para o templo. Outro fator importante, esse tabernáculo aí que vocês estão vendo, ele aponta para o templo que ainda seria construído por Salomão anos mais tarde. A Bíblia hebraica, a Bíblia em hebraico afirma que o templo foi construído, o templo de Salomão foi construído sobre o reinado de Salomão, rei de Israel e Judá. E durante o reino de Judá, o templo foi dedicado ao Senhor, e cujo interior do templo, mesmo do templo erigido por Salomão, lá também ficava a Arca da Aliança. O historiador Flávio Josefo, judeu Flávio Josefo, diz que o templo que foi queimado 470 anos depois de ser construído, embora fontes rabínicas afirmem que o primeiro templo ficou de pé, o primeiro templo de Salomão, o primeiro que foi construído, o templo foi destruído 3 vezes, ficou de pé por 410 anos, ele tem com base numa literatura chamada Seder Olam Rabbah, que é uma literatura rabínica que fala sobre a construção do primeiro templo de Salomão, que foi no ano aproximadamente, lembre-se, qualquer data que falarmos, ela não tem uma data precisa, talvez 1 ou 2 deva ter, mas a maioria é aproximadamente no ano 832 antes de Cristo. Hoje a igreja de Cristo, eu e você, nós somos o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus, do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, verso 22. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, com o tabernáculo apontando no Antigo Testamento. Ela também é tratada como templo de Deus em 1ª carta de Coríntios, capítulo 3, verso 16. A figura do templo aqui tem dupla referência. Primeiro, refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora dentro da casa. 1 Timóteo 3,15. Portanto, o tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nesse material. Agora, a igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós estamos estudando a respeito do tabernáculo, nós vamos ver que tanto esse de Moisés quanto de Salomão, a presença de Deus estava no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. E quando a presença de Deus descia, quando Deus era invocado, quando havia o culto e Deus se manifestava, e é triste dizer isso, que essa presença só se manifestava talvez uma vez por ano, quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Porque que proveito teria Deus se manifestar no lugar vazio?
sacerdote entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, uma vez por ano, num dia chamado em hebraico Yom Kippur, que é o dia da expiação, que é o dia do arrependimento, que é o dia do pedido de perdão. E o sacerdote entrava para pedir perdão pelos pecados do povo, e Deus se manifestava. Quando Deus se manifestava, o povo não aguentava a presença de Deus e caía de joelhos prostrado. Imagine hoje eu e você sendo morada eterna do Deus eterno, do grande Deus de Israel. Deus não precisa vir na minha vida uma vez por ano, mas naquele tabernáculo ele ia uma vez por ano. Lá no tabernáculo de Salomão ele ia uma vez por ano, mas em mim ele habita todos os dias. Eu durmo, ele está comigo. Eu ando, ele está comigo. Eu acordo, ele está comigo. Eu vou para o trabalho, ele está comigo, porque eu sou o tabernáculo de Deus, eu sou a morada de Deus, gente. Aleluia. Sabe o que eu digo para jovens? Quando eu dou uma palavra para jovens, digo para eles: jovens, cuidado quando vocês sentam na frente de uma televisão ou de uma window, de uma janela. Por que, pastor, eu tenho que tomar cuidado com o que eu assisto? Porque se Deus habita em você, e se Deus não te abandona, porque eu creio que Deus não me deixa, qual foi a promessa do Espírito? Quando o Espírito Santo desceu, qual foi a promessa do Espírito? Quem se lembra? Estarei convosco quando? Todos os dias, até a consumação do céu. Aí eu te pergunto: será que Deus entra e sai? Deus entra e sai? Que Deus é esse? Se eu sou a habitação, a palavra diz habitação, morada. Deus entra em mim, fica em mim, mora em mim, age em mim, habita em mim, anda comigo, vai comigo, está comigo. Aleluia. E se eu sento na frente de uma tela, de um computador, de uma televisão, para assistir o que for, sabe quem está assistindo comigo? Não precisa nem responder, né? Está vendo a importância de ser tabernáculo? E muitas pessoas: eu tenho que ser igreja. Não está conseguindo ser tabernáculo. Quer ser igreja? Igreja aperta mais. Por que a igreja aperta mais? Porque eclesia, a palavra eclesia no grego é de dentro, tirado de dentro para fora. E nós só estamos aqui, fazendo a obra de Deus aqui. Volto a dizer novamente: nós estamos redondamente equivocados quando alguém diz para mim: eu quero um trabalho, eu quero uma função, eu quero um lugar, eu quero oportunidade na igreja. Quer? Vai de dentro para fora fazer a obra de Deus. Eclesia, de dentro para fora, pregai o evangelho. Como era montado o tabernáculo? Imagem de número 3, querido. Números capítulo 2 diz que a ordem das 12 tribos de Israel no acampamento era para ser o seguinte: em volta do tabernáculo. Essa era a ordem de Deus. Todo o complexo, toda a estrutura do tabernáculo, bem como sua tenda, era montado com as entradas voltadas para o leste, ou seja, para o oriente, que é o lado do sol nascente, onde o sol nasce. Isto porque, ao nascer do dia, os primeiros raios solares, isto é, as primícias da... Meu Deus do céu. Posso falar? Posso falar? Se a natureza dá a primazia, a primícia a Deus, por que eu não dou? Por que eu não oferto o melhor, o primeiro? Eu só oferto o que está sobrando. Eu só oferto o que está sobejando. Eu só oferto o que não me faz sentir que eu estou dando algo que, sabe, está em mim assim. Eu só dou aquilo, essa tampa. O que essa tampa serve para mim? O que essa tampa serve para você? Para que essa tampa serve para você? Então eu vou dar essa tampa de oferta. Olha aqui. A tenda era montada com as entradas voltadas para o leste, o oriente. Por quê? Porque é o lado do sol nascente. Porque ao nascer do dia, os primeiros raios solares, os primeiros fachos de luz, serviam como adoração a Deus. Estava dizendo: Senhor,
Os astros celestes, o astro maior, o sol, estava dizendo: Senhor, eu estou aqui para iluminar, dando a minha participação no tabernáculo, dizendo: eu estou chegando, o maioral. E hoje no universo, quem é o maioral? O sol. Ele está dizendo assim: os primeiros raios, quem vai receber, quem vai ver o tabernáculo vai ser eu. O sol estava dizendo isso. E os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, ou seja, segundo as suas insígnias, segundo as suas bandeiras, da casa de seus pais, das suas tribos. E eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Números capítulo 2, verso 22. Tem uma outra imagem que é 3.2. Imagem 3.2. Isso. Essa imagem. Todas as tendas no acampamento de Israel deveriam estar com as portas direcionadas para o tabernáculo. Todas as portas, tá? Deveriam estar direcionadas para o tabernáculo, que tipifica Cristo, que é o centro das atenções e o centro da comunidade do povo de Deus. A tribo de Levi representava os obreiros, os ministros da casa de Deus, e por ficar a serviço do santuário e de todas as coisas sagradas, eles ficavam imediatamente acampados ao redor do tabernáculo. Volta na imagem seguinte, por gentileza, Richard. Olha lá. A imagem ali, você está vendo ali número 1, 2, 3 e 4? E no centro está ali uma fumacinha, ali onde está o tabernáculo. Obviamente estão queimando sacrifício. E a tribo de Levi é a tribo que estava mais próxima. E os sacerdotes estavam ali no número 1. E do outro lado estavam a tribo dos levitas, tá? Lembre-se que, embora não existia tribo de José nesse tempo, os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, ocupam 2 lugares entre as 12 tribos, cumprindo assim, suprindo os locais que seriam de José entre as 12 tribos e entre a tribo de Levi. As 12 tribos de Israel deveriam ficar acampadas em volta do tabernáculo e dispostas ou colocadas em 3 grupos que são chamados de arraial. Haviam 4 tribos principais. As 4 principais estavam ali, eu acabei de falar. É a tribo de Judá, a tribo de Efraim, nessa época Dan estava ali, e a tribo de Ruben, que eram os levitas. As demais tribos ficavam acampadas ao derredor ou em torno da tribo líder. Cada acampamento tinha sua própria bandeira, chamada de estandarte. Cada tribo possuía a sua insígnia, nós já vimos isso. Aliás, era para a gente ter visto na aula passada, mas infelizmente nós tivemos problema com a televisão. Das suas tribos, das insígnias das casas patriarcais ou das casas paternas. Agora, são 8h57, vocês me dão mais 12 minutos? Amém? O que é que havia dentro, no centro do tabernáculo? Coloca a imagem número 4, por gentileza, Richard. Quando você entrava dentro do tabernáculo, você ia ver ali o primeiro elemento, que é a mesa dos pães. Eram pães sem fermento, pães asmos ou ázimos, qualquer forma está certo. Os pães simbolizam Cristo, que é o pão da vida. João capítulo 6, verso 35. Lembra que eu disse que cada elemento tem um simbolismo, um significado? O pão simboliza o pão da vida, que é Jesus. Temos a pia de bronze, segundo elemento, representa a purificação. A pia de bronze representa a purificação e o início da santificação, tá? O indivíduo começa se purificando e ele vai se santificando. Quando é que encerra a santificação no processo da vida cristã? Quem sabe? Quando nós chegarmos no céu. Alguém disse depois que morre, mas quando chegarmos no céu. O ápice é a estatura, verdade, minha esposa mencionou um texto bíblico, a estatura
de varão perfeito. Até que cheguemos lá, estamos no processo de santificação. Por isso não aponte dedo para ninguém não, porque você está no processo. Você está no processo, eu estou no processo, nós estamos no processo, tá? Então a pia de bronze, ela simboliza e representa a purificação e o início da santificação. O altar do incenso representa a intercessão de Cristo na glória. Eu quero ler com vocês esse texto, Hebreus capítulo 7. Quem intercede por nós? É Pedro? É João? É Lucas? É Maria? É o pastor? É o padre? Não, quem intercede é o Espírito, é Jesus. Jesus quem intercede por nós. Hebreus capítulo 7. Verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que nós oramos? E eu vou ensinar você a orar. Você sabe que até na questão da oração, eu posso identificar quem é um crente que nasceu no lar evangélico e quem é um crente que veio de outra denominação ou de outra religião. Porque na oração do Pai Nosso eu identifico quem ele é. Eu sei como é que ele ora. E Jesus, quando nós oramos, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar tudo em nome de Jesus. Por quê? No final da oração o crente ora: Senhor, muito obrigado, abençoe essa comida, esse alimento, os irmãos estão juntos, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Porque é Jesus quem intercede junto ao Pai. Agora quem leva as minhas orações é o Espírito Santo. É um processo. Veja, o Espírito Santo está aqui, ele pega a minha oração, leva para Jesus, Jesus recebe as minhas orações e ele leva ao Pai as minhas orações, porque é ele que faz a ponte, ele é o mediador. Gente, não tem acesso, olha aqui para mim, não tem acesso a Deus sem Jesus, não tem acesso ao céu sem Jesus. Se Jesus é a porta, a chave e a oração, e se eu oro, o Espírito Santo intercede por mim, leva as minhas orações a Jesus e Jesus leva ao Pai. Por isso eu oro em nome de Jesus, amém. Porque a Bíblia diz assim: para que todo joelho se dobre, dos que estão nos céus e na terra, perante o nome de Jesus. Esse é o altar do incenso, representa a intercessão de Cristo na glória. O altar do holocausto simboliza a cruz do Calvário, lugar da crucificação. Por que sacrificavam? Por que matavam uma rolinha? Por que matavam um pombo? Por que matavam um bezerro? Por que matavam uma ovelha? Porque a morte do animal era o símbolo da crucificação de Cristo ainda, esperando Cristo vir para se tornar o sacrifício perfeito. Ouça minhas palavras, read my lips. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Os outros sacrifícios eram paliativos. Por isso que eles tinham que sacrificar sempre. Por isso que eles tinham que matar sempre. Porque o sacrifício era paliativo, então não tinha resultado eterno e permanente, tinham que sempre sacrificar, sempre matar, e Jesus disse assim: chega. E Deus já estipulou isso desde a fundação do mundo. Ele virá e será o sacrifício pela humanidade. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Amém. Penúltimo, o candelabro, ou também chamado de menorá em hebraico, representa Cristo como a luz do mundo. E por fim, a arca da aliança simboliza a justiça e a presença de Deus em Cristo. A arca da aliança tem dois significados: justiça, lembre-se, come on, listen to me, Deus é justiça. Aleluia. Não brinque com Deus não, que Ele vai te pegar na curva, e quando Deus pega, Ele pega para valer.
pega para valer. É justiça e a presença de Deus através de Cristo na arca. Nós vamos fazer um tour. Esse é o tabernáculo que nós mostramos para vocês. Isso. Se puder, talvez precisar de parar ou adiantar, tá? Nós mostramos essa imagem para vocês do tabernáculo de Moisés no deserto. Está ali as tribos, as tribos mais próximas é a tribo de Levi. Olha lá. Aos levitas de branco do lado direito, os sacerdotes logo na entrada, os israelitas ali no momento da adoração. Possivelmente aquele ali era o dia do Yom Kippur, o dia da adoração. Observe que assim ficava montado o acampamento. Não sei se vocês observaram no início da imagem, mas a gente está vendo ali norte, sul, leste, oeste. Qual o formato que nós temos ali? O formato de uma cruz. Até a montagem, a posição das tribos em redor do tabernáculo simboliza a cruz de Cristo. Por que para o oeste, gente? Porque lá nascia o sol. O sol foi o primeiro a dizer: eu vim adorar a Deus em primeiro lugar. A tribo de Levi ficava mais próxima, ao redor do tabernáculo, seguindo a sua forma. Moisés e Arão e sua família eram os primeiros. Os coatitas, descendentes de Coate, eram os segundos. Os gersonitas, descendentes de Gerson, os filhos de Gerson, era a terceira tribo ali ao redor. E os meranitas, todos ao redor, bem próximo ao tabernáculo. Agora vamos dar uma entrada dentro do tabernáculo que fora montado no deserto. Eu quero mandar aqui meu abraço para os meus amigos lá de Israel, que estão cedendo o crédito dessas imagens. Como esse vídeo vai ser publicado, eu quero agradecer o pessoal do Instituto de Israel, Instituto do Templo lá em Israel. Réplica do altar, olha ali o altar. Todas as medidas do altar, estou falando aqui, esse aqui antes, ó, vamos voltar nele. Isso. O altar do holocausto foi igualmente construído em madeira de acácia quadrada de 2,5 metros de largura de lado e 1,5 metro de altura. Tinha 4 chifres em cada ponta, e tudo em uma só peça, como o resto. Este altar foi revestido de bronze. Depois fez em bronze os utensílios a serem usados nos serviços do altar: as cadeiras em bronze, as pás em bronze, bacias em bronze, os garfos em bronze, os braseiros em bronze. Segundamente foi feita uma grelha de bronze também. Essas varas eram feitas de madeira de acácia, revestidas também de bronze. Pôs também 2 varas nas argolas nos lados do altar, a fim de ser transportado. Esse altar foi feito de pranchas, era oco por dentro. Tudo isso está registrado em Êxodo, capítulo de número 38, versos 1 até o verso 7. Toda essa estrutura que vocês estão vendo, gente, ela é original. Apesar de ser uma réplica, as medidas são originais. Tudo conforme Deus ordenou. Esse é o altar do sacrifício. O sacerdote chegava ali e sacrificava o animal. Dependendo do tipo de pecado que ele estaria intercedendo, seria o tipo e o tamanho do animal que deveria ser sacrificado. O altar media 5 côvados, tá? De largura, ele media 5 côvados. Traduzindo para o português, a gente tem uma medida de 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. Esse é, veja ali o garfo para pegar a pá. Ele tinha 4 chifres nas pontas. Esses chifres, gente, ali, que vocês estão vendo, não sei se vocês podem ver, eles estão pintados de vermelho, simbolizando o sangue dos animais. Os animais eram atrelados, ou seja, amarrados nesses 4 chifres. As 4 pontas do chifre do altar têm o sentido da redenção. Veja que tudo tem um significado. Nesse grande altar, que tinha 4 lados iguais, havia 4 pontas ou 4 chifres em cada canto,
O sangue do animal sacrificado era derramado sobre essas pontas. Na ocasião da consagração dos sacerdotes, esses 4 chifres foram untados com sangue de animais dos dedos de Moisés. Por que 4 pontas? Porque existe símbolo também: 4 estações, 4 direções de vento, 4 dos confins da terra, 4 pontos. Na Bíblia, 4 é o número da terra. O número 4, portanto, aponta para a universalidade da redenção. Ou seja, o sacrifício de Jesus é perfeito, já que Jesus se deu por resgate por todos e morreu por todos. Tudo ali tem um significado. As argolas, as hastes, as pontas. E ali nós vamos ver agora por dentro, que é a grelha do sacrifício, onde os animais eram queimados. Os animais eram queimados ali dentro. Esse era o altar do sacrifício. E agora nós vamos ver o lugar onde eles se lavavam, a bacia de bronze. A bacia de bronze, onde o sacerdote se purificava antes de fazer o sacrifício. Ele não podia fazer o sacrifício antes de se lavar. Então ele entrava ali, esse é o pátio, essa parte externa chamada de pátio. Ele entrava ali e no dia do sacrifício, no dia que ele oferecia adoração a Deus, ele entrava ali, lavava-se primeiro e depois ia oferecer o sacrifício. Uma visão ao redor do acampamento, ou ao redor da tenda ou do tabernáculo. Lembre-se, esse tabernáculo não é o tabernáculo de Davi, é o tabernáculo de Moisés. O de Davi também foi externo. Observe que essas amarras, essas cordas ali, ó, tá vendo ali? E você pode ver de baixo, parece que tem uma abertura, depois nós vamos mostrar por dentro. No tabernáculo de Davi, ele deixava sempre essa abertura, porque Davi, ele disse assim, por isso que Davi, ele comoveu o coração de Deus, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, que ele colocava levitas lá dentro, adorando 24 horas, e ele queria ver da sua janela, dá uma parada se puder, ele queria ver da sua janela, da janela do seu pátio, do seu palácio, porque o tabernáculo era montado lá fora do palácio de Davi. E aí depois que surgiu a ideia, ele disse, não, o Senhor não pode morar lá fora, e eu morando aqui num palácio desse, vamos construir um templo. Foi onde Salomão construiu o templo para o Senhor, encerrando esta fase do tabernáculo móvel. E aí Deus disse para Davi, Davi, olha, a ideia é boa, é isso mesmo que nós vamos fazer, mas você não vai poder construir a minha casa, a minha habitação. Mas por que, Senhor? Porque tu tem muito sangue na tua mão. Tu matou muita gente, a espada ficava colada, grudada na tua mão, então você não pode. Gente, quem tem mão suja não pode adorar. Antes que peça perdão a Deus, antes que se arrependa, antes que busque uma vida de santidade. Por isso que nós jovens, ouça isso, temos que viver uma vida de santidade o tempo todo, o momento todo. Errar, pecar, alguém disse, é humano, e João disse, se tropeçar, tem de Jesus, que é o advogado, corra para os pés de Jesus. Tá? Ali é por dentro, ali do lado direito é as mesas com os pães. Os pães eram trocados a cada 7 dias, o sacerdote ia ali e comia dos pães. Só quem podia comer era o sacerdote. Era literalmente esse formato. Ali é o véu do templo, gente, ali ó, que se rasgou de alto a baixo. O véu do templo era o símbolo de Cristo como sendo o único caminho ao Pai, João 14,6. Com todo o simbolismo na Bíblia, traz consigo um significado importante. Quando o corpo de Jesus estava sendo transpassado, volta lá. Como todo simbolismo na Bíblia e todo simbolismo no tabernáculo traz consigo um significado importante, quando o corpo de Jesus, quando Jesus estava sendo transpassado pelos soldados, até ali tinha um símbolo. Quando Jesus estava sendo furado, transpassado pelos soldados, estava simbolizando naquela hora
que o véu do templo, o acesso ao lugar santíssimo, o acesso ao Pai, seria liberado, seria rasgado por intermédio de Jesus. Por quê? Porque Jesus era o próprio véu do Santo dos Santos, gente. E através da sua morte, hoje temos acesso direto ao Pai. Por isso que eu digo, temos acesso direto a Deus através de Jesus. Dá o play, por favor. As ofertas de sacrifício eram oferecidas anualmente, serviam para mostrar gratificamente que sacrifícios a Deus eram importantes. A mesa da proposição era uma mesa fabricada de madeira de acácia e coberta de ouro. Constantemente ficava sobre a mesa 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Os pães eram substituídos a cada Shabá. A mesa da proposição ficava à direita, como vocês viram ali, de quem entrava no lugar santo. Lembre-se, esse é o lugar santo. O candelabro ou a menorá era formado por 7 castiçais, cada um com uma lâmpada. As lâmpadas tinham formato de taças, onde era colocado o óleo que alimentava as chamas dos pavios. O candelabro de ouro ficava aceso durante o período da oferta ou do culto ao Senhor. Esse é lindo, é uma réplica, gente. Olha só que coisa perfeita. Tudo ali dentro, lembra que lá fora é bronze? Ali dentro é ouro. Isso aí, gente, é o peitoral do sacerdote. As pedras chamam Urim e Tumim, aonde Deus se revelava através dessas pedras. Cada uma tem o nome de uma tribo de Israel. Através dessas pedras é quando o sacerdote recebia a revelação de Deus. Quando Deus dava as profecias, ele dava as profecias através do sacerdote, por causa dessas pedras, simbolizando as 12 tribos e a palavra profética. Para aí, ali é o Kodesh HaKodeshim. Agora nós vamos entrar no Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos. Essa é, para mim ler, Aram Havrit, ou Aram Habrit. A palavra Brit no hebraico é covenant. Como é que fala covenant em português? Aliança, obrigado. Então era a aliança de Deus com Aaron. Agora, dê uma pausa por gentileza. Nós vamos entrar dentro aquele ali é um palio hebraico. Dentro, as tábuas da lei escritas em palio hebraico, olha lá. Dentro da arca da aliança. Se alguém te perguntar, o que tinha dentro da arca? Primeiro, as tábuas da lei. Segundo, o cajado de Arão que floresceu, simbolizando Israel que florescia. Olha ali, olha que lindo. Tudo estava dentro da arca da aliança. E do lado ali, o último elemento, quem pode falar? Era o maná. Maná, dá uma pausa, por favor. Como muitos não sabem, ele não era como floco de neve, eu já vi muita gente dizer isso. Ele era como uma semente. Ele caía como um grão, como um trigo. Quem assistiu Chosen viu que os discípulos à beira do caminho estavam com fome. Eles pegavam o grão da estrada para comer, não é verdade? Então eles pegavam o grão. Então o maná era uma espécie de grão. Pode dar play. Novamente uma visão, com a vara, cajado de Arão, as tábuas da lei, escrito em palio hebraico. Falou o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro mês do primeiro dia do mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com um véu. Depois meterás nela a mesa e porás em ordem, e deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas e porás o altar de ouro e incenso diante do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Isso aí foi como Deus disse a Moisés para montar o tabernáculo. E esse é o tabernáculo de Moisés. Amém, gente? Amém. Vamos encerrar por aqui. Obrigado pelo carinho, pela paciência de cada um de vocês, em nome de Jesus. Pai,
Pai, nós queremos te dar graça mais uma vez pela tua palavra que foi ensinada, ministrada aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o teu Espírito tem nos revelado, falado conosco, nos mostrado. Agora leva-nos em paz, debaixo da cobertura do seu Espírito Santo, guardados pelos teus anjos. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da cobertura do teu sangue. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E quantos dizem? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.